Bom, eu passo a palavra agora a Dilza Ramos Rodrigues, da Secretaria da Fazenda da Bahia. Alô. Bom dia a todos. Eu pedi licença porque eu não gosto muito de falar sentada. Eu já tenho o hábito de fazer palestras e sempre de pé consigo falar muito bem sentado. Bom, eu sou auditora fiscal do Estado da Bahia e sou atualmente assessora do secretário da Fazenda. Eu venho trazendo para vocês aqui algumas informações sobre a lei geral, né? Trouxe mais informações tributárias, na verdade. Então, bom, eu trouxe os objetivos exatamente do tema do programa, né? Que é fomentar a competição das micro e pequenas empresas com a criação de modelos alternativos, né? Que é o APL, que é os arranjos produtivos locais, e identificar novos desafios para aprimorar ainda mais a questão tributária. Então, com base nisso, eu montei mais ou menos um trabalho e, pensando bem exatamente o que poderia tratar em cima desse tema que foi solicitado, na verdade, quem deveria estar aqui era o nosso secretário de Fazenda, que foi ele o convidado, o Carlos Martins, e eu vim representando ele. Pode passar? Então, observem aí o contingente de empresas que tratam de micro e pequenas empresas, né, a nível nacional. Então, observem também o lado social da questão. Eu trouxe aí números do SEBRAE, onde ele diz que tem cerca de 98% de empresas existentes como micro e pequenas empresas. Então, observem o lado social da questão. Empregam 60% da população ativa e contribuem em 30% com o PIB. Né? Então, observem aí, e eu fiquei analisando, preparando esse material para trazer para esse trabalho, e foi até muito interessante para mim, porque eu lidei até hoje muito com o lado tributário. E estava trabalhando só como auditora. Eu estou há 2 meses como assessora do nosso secretário. E observando agora o lado social, a questão política social. Então, passe, por favor. Então, aí vocês vejam a questão da arrecadação na Bahia. Eu fiz um levantamento e observei que, a nível de arrecadação, é muito pequeno. Né? Então, o Simples Nacional, ele arrecada, em média, de 4,83% a nível de arrecadação total do Estado da Bahia. Então, as grandes empresas, né, é um segmento, por exemplo, da área de petróleo, né, que arrecada bastante. Com relação às micro e pequenas empresas, nós temos um limite de arrecadação muito pequeno. E aí, mas vocês vejam o contingente, 98%. Então, a nível social, nós temos realmente que tratar esse contingente com muito critério e muito cuidado, porque eles estão desenvolvendo e eles são um nível de desenvolvimento muito grande nacional. Né? Pode passar? Aí vamos ver os benefícios que a lei geral traz e que talvez eles não estejam tão atuantes, porque a população, às vezes as coisas estão na legislação e elas não são trazidas para o público de uma maneira, né, integral, de uma maneira que as pessoas realmente utilizem. Vamos trazer aí as informações. Bom, primeiro, a uniformidade da legislação do Simples Nacional, ele unifica, simplifica a arrecadação de tributo, isso você já sabe. Criou-se um documento único chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples, onde ele agrega, pode passar, ele abrange, né, esse número de tributos, né, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, todos os tributos federais, estaduais, municipais, agrega num só documento, né, num documento chamado, que é feito mensalmente pelos contadores, que é o PGDAS, né, que é o programa, né, que gera o DAS, Documento de Arrecadação Mensal, efetuando uma contribuição única. Aí vamos ver as preferências e vantagens nas licitações. Isso está lá, que eu acho que está meio parado a nível do governo. O governo, muitos estados, eu vi, que eu estou participando da GT 38, que é o grupo de trabalho do Simples Nacional, eu sou a representante da Bahia,
E tenho perguntado a todas as pessoas presentes, vocês já regulamentaram a questão das licitações públicas a nível das microempresas? E a resposta que eu ouço é que não. Então, a Bahia já está com um projeto de lei e um decreto que regulamenta hoje essa questão da preferência das micro e pequenas empresas nos processos licitatórios. Então, vocês observem que nas compras governamentais até R$80 mil, o governo pode criar, para essa questão dessas compras, somente que as micro e pequenas empresas participem, se o processo licitatório for em torno de R$80 mil. Isso está no artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123, vocês podem observar o que é necessário. Aí vem o acesso ao mercado, aquisições públicas. Nas licitações, mesmo que estejam em situação irregular, as micro e pequenas empresas elas podem entrar no processo licitatório e elas têm 2 dias para regularizar, prorrogável por mais 2 dias úteis, né, para regularizar as questões que ela tenha de dívidas ou alguma irregularidade. Nós temos a lei complementar assegura a essas micro e pequenas empresas um critério de desempate de 10% na superior proposta mais bem classificada. Então, se ela fez no processo licitatório, colocou o preço dela até 10%, ela tem condição de concorrer até com as grandes empresas. Se for na modalidade de pregão, ela tem também como concorrer se ela colocar o preço até 5% a mais. Ela tem prioridades, ela tem mais facilidades. Exige dos licitantes subcontratação em até 30% do total licitado. Isso é no caso de licitação, somente que participe micro e pequenas empresas. Digamos que o processo licitatório seja de R$80 mil somente, e a empresa, ela vai ter que, se ela contratar alguma, ela tem que subcontratar outra microempresa participando no mínimo com 30%. Aí vem a emissão, outra coisa importante, que está lá, está como letra, eu estou vendo isso como letra morta ainda na lei complementar, que a gente precisa colocar isso para os órgãos públicos regulamentarem. É a emissão de cédula de crédito microempresarial. Digamos que o microempresário, ele participou de uma licitação, já ganhou a licitação e já teve o empenho, já foi tudo resolvido, e na hora de pagar, o órgão do governo não efetua o pagamento. Ele pode gerar uma cédula de crédito microempresarial. Essa cédula de crédito é um título de crédito igual, né, a um título de crédito subsidiado pela legislação das cédulas de crédito empresarial, a cédula de crédito comum, tendo como lastro o empenho do poder público. Em vez do lastro ser uma nota fiscal, um documento fiscal, vai ser o empenho. Então, com isso, se a microempresa não receber o dinheiro a tempo, ela pode, digamos, descontar aquela promissória, aquela cédula de crédito ao banco, e o governo vai ser o devedor do banco e não mais da empresa, fazendo com que a empresa receba isso com agilidade, né? Tenha 30 dias para receber os seus valores. Agora, observem que isso, a lei complementar diz que tem um prazo de 180 dias para regulamentar isso aí, essa cédula de crédito, que é através de um decreto. Todo o Estado tem a sua lei de licitações, né, já está vigente, então já tem essa da lei complementar, que precisa ser associada a essa lei, né, que já existe de licitações, e gerar um decreto regulamentando a questão da cédula de crédito microempresarial. Então, eu acho que isso ainda é uma letra morta lá na legislação do Simples, que nós precisamos pedir. Na verdade, a Bahia já saiu à frente disso, pelo que eu vi, pelo que eu perguntei, quase nenhum Estado havia regulamentado isso. Nós já temos um projeto de lei em tramitação e um decreto regulamentando isso que está em tramitação. Agora, o gargalo que eu vejo para toda a questão do Simples são
é porque já existe toda uma legislação, já existe tudo, existe dificuldade de se elaborar os programas e os sistemas que resolvam as questões do Simples Nacional. Isso aí também precisa que, obviamente, nos sistemas internos de cada estado ou município, né, haja uma mudança no programa, né, lá na Bahia, o SICOF, é o Sistema Contábil, né, que identifica, já mudando o credor da empresa do Simples para o banco, né? Então, existe com isso mudanças nos sistemas internos. Estímulo à inovação e à tecnologia e ao associativismo. A realização de negócios de compra e venda de bens e serviços nos mercados nacionais e internacionais por meio de consórcio. Então, é outra questão que está lá na lei do Simples Nacional, fomentando a questão dos consórcios para que as empresas se tornem, né, convoquem consórcios, criem consórcios. Acesso ao mercado de créditos e de capitais. Os consórcios facilitam, né, aquisições, porque podem comprar em grande escala, para poucos se reúnem, formam um grupo e vai ter mais poder competitivo. O associativismo, né, existe o decreto 6451, de maio de 2008, da Receita Federal, que regulamenta o artigo 56 da Lei Complementar, que já trata do associativismo e consórcios simples. O estímulo ao crédito e à capitalização. São os bancos comerciais e industriais, os bancos múltiplos, a exemplo dos que nós tivemos a palestras anteriores, bancos que fomentem, né, as questões das microempresas. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito também pode ser instituído pelo Poder Executivo, esse Sistema Nacional de Garantias, com o objetivo de facilitar o acesso a micro e pequenas empresas ao crédito e demais serviços das instituições financeiras. O aprimoramento da Lei Geral. Vamos trazer aqui os pontos que estão sendo discutidos agora para aprimorar a Lei Geral, que é a Lei Complementar, o projeto de Lei Complementar 128. Ele fixa a competência ao Comitê Gestor para questões de substituição tributária, porque a substituição tributária é uma questão estadual, é uma questão interna, ele está fixando para a Receita Federal regulamentar sobre isso. Conceder crédito presumido nas aquisições realizadas por micro e pequenas empresas para empresas optantes pelo Simples Nacional, junto à ME e PP, optantes por esse regime. A dificuldade de você comprar fora do Estado, porque as empresas não obtêm crédito, né? Então, criasse uma espécie de crédito presumido. Reduzir a zero a alíquota do ICMS incidente na aquisição e importação de bens do ativo imobilizado. Conceder benefícios relativos ao ICMS na forma exclusiva e unilateral pelos estados ou Distrito Federal, de modo diferenciado para cada ramo de atividade. Pode passar. E com relação ao microempreendedor individual, que o Carlos Leone já tratou, ele visa conceder tratamento especial e diferenciado para o microempresário individual, até R$36 mil. A Bahia, na verdade, já tinha uma regulamentação sobre isso, mas isso aí a gente tem que olhar que é uma coisa bem mais ampla. Ele vai ter uma seguridade social, né? Então, quando tratou-se isso a nível realmente nacional, vai dar muito mais estabilidade para esses pequenos empresários. Eu, em princípio, achei tão pequeno, eu digo, meu Deus, cria-se tanta coisa para um valor tão pequeno. Foi a minha impressão inicial. Mas o que eles estão querendo é trazer esse contingente, na verdade, de pessoas que estão irregulares, para dar uma regularidade a essas pessoas. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de fechar negócios, né? Pessoas que não têm nenhuma... Trabalham em casa, trabalham com dificuldades. Às vezes, não têm condição de montar um esquema burocrático para manter seus negócios. E realmente, a nível nacional, isso vai ser uma coisa muito importante. O objetivo é estimular e regularizar esses empresários que totalizam, em média, 10 milhões em todo o Brasil. O
processo de formalização terá um trâmite especial. Ele vai recolher um valor fixo de R$ 51,65, R$ 45 de previdência, R$ 1 de ICMS, que a turma lá já estava chamando de um MEI, quando a gente tinha que trocar algum valor, R$ 1, vamos dar um MEI, né? Um MEI agora, e R$ 5 a nível de ISS, independente da receita bruta por ele auferida no mês. Poderá ter um só empregado. Então, ele vai poder registrar um empregado. E ele vai contribuir 8% do salário mínimo, a título de previdência, o próprio empregado, e o empresário contribuirá com 3% do salário mínimo. É uma quantia irrisória. E ele vai ter um empregado formalizado. Ficará dispensado da emissão de documento, né? E fará comprovação da receita mediante a apresentação de registro de suas vendas. O REDESIM é outra sistemática que está sendo discutida a nível do Simples Nacional, que é a Rede Nacional de Simplificação de Registro, né, da legalização de empresas e negócios. O objetivo é simplificar o registro, desenvolver o sistema informatizado, instalação de centros de atendimento empresarial e concessão de alvará provisório imediato. Essa dificuldade. A Bahia também tem essa dificuldade. Nós já temos o cadastro sincronizado funcionando e funcionando bem lá. Mas o único município que está ligado ao cadastro é Salvador. Os outros municípios não estão ligados. Mas nós já, imediatamente, quando se pede uma empresa na Bahia, se solicita a inscrição, já se concede automaticamente. Tira-se CNPJ, inscrição, o alvará pede-se antes uma consulta prévia, mas só a Salvador está conseguindo fazer isso. Os outros municípios não entraram ainda no cadastro sincronizado, ainda tem dificuldades. E já está funcionando bem. Agora, depois nós vamos ver como é que a coisa do REDESIM vai funcionar para trazer esse sincronizado para o REDESIM. Eu não sei como é que isso vai funcionar depois. Aí eu trouxe aí o que a Bahia já concedeu. A Bahia tem a indústria que vende produtos da substituição tributária. Nós já estamos dando ela está pagando o imposto, o ICMS, pelo Simples Nacional da operação própria e fazendo a substituição das operações subsequentes. E, com isso, ela já concede um crédito presumido, pode passar, de 10% ou 12% de acordo com o segmento. Né? Se for indústria do setor têxtil, vestuário, acessórios, tem um crédito presumido, couro e derivados, 10%. Se for junto às demais indústrias, um crédito presumido de 12%. A Bahia também já concedeu, desde o início, o não pagamento da diferença de alíquota para uso, consumo ativo de qualquer microempresa adquirindo mercadorias para uso próprio, para ativo imobilizado, não paga o diferencial de alíquota. E também concedeu a isenção para toda empresa que fatura 144 mil anuais, não paga também ICMS. E habilitação para operar no diferimento. O que é isso? Empresas que trabalham com produtos diferidos, e são indústrias, por exemplo, a fruta é isenta para o comércio. Ela é diferida quando segue para uma indústria. Diferir é postergar o imposto para o adquirente. O produtor rural não paga nada e posterga seu imposto para o adquirente, que é a indústria, para a saída do produto acabado. Isso é que é diferir imposto. É postergar para uma operação na frente. Então, quando a indústria de sucos ela compra a fruta, ela compra com diferimento, e na saída do produto acabado ela vai pagar pelo Simples Nacional. Então, é uma maneira de fomentar também essas empresas. E na aquisição de sucatas, de catadores, as empresas que trabalham como intermediários de sucatas e que compram de catadores, essas sucatas também têm habilitação. Então, é uma maneira também que a Bahia encontrou de fomentar esses grupos, essas indústrias e esse segmento de sucateiros, né? É um segmento que eu acho que o Brasil realmente deve fomentar. E muito obrigada. Essa é a minha apresentação.